Filipenses, capítulo 2, do verso 1 até o verso 11. Hoje nós vamos falar sobre a unidade da igreja, a preocupação do apóstolo Paulo para manter, preservar a unidade da igreja. E ele nesse texto vai mostrar que Deus também se empenha nisso. A Trindade, o Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. E em resposta também nós agimos. E por último ele vai expressar esta unidade no exemplo magnífico, extraordinário de Jesus Cristo. Filipenses capítulo 2, do verso 1 até o verso 11. E ele começa assim um texto sagrado: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma e tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada um qual que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, pois que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Oremos mais uma vez. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, queremos, Senhor, suplicar a ação do Teu Santo Espírito nesse momento de edificação da Tua igreja. Que Tua palavra possa ser iluminada nos nossos corações através do Teu Santo Espírito. Te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Paulo empenha-se pela unidade plena e profunda da igreja. Para nossa vergonha, infelizmente, a cristandade ou o cristianismo, durante a história, teve muitas divisões. Muitas denominações existem no mundo. Aqui, Paulo, nesse texto, se preocupava com a unidade real da igreja. E nós vemos logo no início a ação de Deus promovendo essa unidade. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, a exortação baseada na palavra de Deus, e Jesus Cristo é o Logos, a própria palavra, e nós vemos o envolvimento de Cristo promovendo essa unidade. Se há alguma consolação, em amor. Deus é amor. E Deus está agindo em nosso meio, levantando aquele que está caído, nos ajudando a suportar. E se há alguma comunhão do Espírito, o Espírito Santo habita em nós, promovendo assim esta comunhão, promovendo assim também esta unidade espiritual. E se há entranhados afetos e misericórdia, aí é a nossa parte. Diante de tudo aquilo que nós recebemos,
da parte de Deus, diante da palavra de exortação, diante da consolação de amor e diante da comunhão do Espírito Santo, nós também podemos dar. E podemos dar o que para o nosso próximo, para o nosso irmão? A afetuosidade, misericórdia, compaixão. E essa é a ação que nós podemos então ter, promovendo assim a unidade dentro da igreja, sendo gentis, cordiais, afetuosos, amando, da mesma forma que Cristo nos amou e que Deus tem nos amado. Mas não é só isso. O nosso pensar tem que ser moldado pelo mesmo pensar de Cristo. Completai a minha alegria, diz o verso 2, de modo que penseis o quê? A mesma coisa. Que tenhais o quê? O mesmo amor. Que sejais unidos de quê? De alma. E tenham o mesmo sentimento. Estes são os componentes da unidade que o apóstolo Paulo está visando aqui. Uma unidade real na igreja. Por isso devemos pensar as mesmas coisas. E pensar, descrito aqui no verso 5 também, mostra que não é um pensamento teórico de um teólogo. Não. É um pensamento prático. É uma ação, um sentir, uma atitude. Trata-se assim de um pensar de Cristo Jesus. Trata-se de um pensar ou de um pensamento que conduziu o Filho de Deus do seu trono de glória para a vergonha da cruz. Na unidade desse pensar e não na unidade da doutrina é que reside a unidade da igreja. É bem verdade que a doutrina, o ensinamento nos mantém unidos. A igreja presbiteriana se mantém unida através da sua teologia reformada. Mas ela também já sofreu divisões no decorrer da história. E como eu falei no início, se olharmos, as divisões das igrejas são baseadas em doutrinas, em entendimentos doutrinários. Mas o que o apóstolo Paulo coloca aqui, através do que ele escreveu à igreja de Filipos, é que nós tenhamos o mesmo pensamento que Jesus Cristo teve. E que pensamento é esse? Vamos chegar lá. No verso 5, a partir do verso 5, vamos identificar que pensamento é esse que pode nos manter em unidade. Mas antes, o verso 3 diz que nós não devemos fazer nada por partidarismo ou por vanglória. Não podemos fazer nada por egoísmo ou para autoafirmação. Eu não estou aqui como pastor da igreja para ser honrado, não. Eu estou aqui para servir vocês. Não estou aqui para me vangloriar ou para me autoafirmar, não. Estou aqui para servir vocês de modo humilde e considerando vocês meus superiores. É assim que devemos servir e agir para nos mantermos unidos. Porque o contrário disso provoca divisão, provoca cismas. E essa unidade da igreja, com a ação de Deus, e também com a nossa ação, porque se nós recebemos, também devemos dar, vai gerar uma generosidade. Por isso nós não podemos pensar apenas naquilo que é nosso. Geralmente nós pensamos assim, somos egoístas demais. Nos agarramos com unhas e dentes aquilo que achamos que é nosso. E se formos olhar, na verdade, nada é nosso. Tudo é de Deus.
E devemos reconhecer que devemos administrar cada coisa. Por isso o apóstolo Paulo recomenda, exorta aqui nesse texto que nós não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada um o que é do outro. Nisso age a compaixão, age a misericórdia na necessidade ou na aflição do seu irmão ou da sua irmã. Podemos assim acolher os necessitados. Inclusive a igreja está numa campanha. Lançamos a campanha, esta manhã, para aqueles irmãos que sofreram as enchentes, estão necessitando de oferta. E se você quer ajudar, se você quer ser generoso, é só solicitar um envelope especial que vai ser enviado a oferta para o Conselho de Ação Social, para que chegue no destino correto. Assim, a unidade trabalha na igreja, trazendo edificação, manifestando assim afetuosidade e misericórdia. O verso 5 fala então que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento é esse? Que sentimento é esse? Que ação, que atitude é essa que o nosso Senhor Jesus Cristo teve aqui na terra durante o seu ministério e durante a sua missão? Está em jogo aqui o exemplo de Cristo. O exemplo de Cristo. O caminho descrito nas Escrituras, trilhado por Jesus, o Jesus que eu conheço, a quem amo, a quem pertenço, porque Ele é o meu Jesus, o meu Redentor, o meu Senhor, a minha vida. Somente Ele pode mexer comigo de tal maneira de transformar o meu ser e mudar o meu sentimento, mudar o meu pensamento, a tal ponto que eu seja um instrumento de Deus para promover também essa unidade. O exemplo de Cristo qual que é? Esse sentimento que Cristo teve, qual é que é? Está aqui escrito no verso 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Jesus não se agarrou naquilo que ele tinha direito de ser igual a Deus. Não se apoderou disso. Muito pelo contrário, ele esvaziou-se. O que eu quero dizer é o seguinte: Jesus é Deus. E há vários versos da Bíblia que provam isso. João diz que ele é o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João 1, do 1 ao 4. Ainda em João 1,14 diz: e o Verbo se fez carne, se tornou ser humano, e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João escrevendo isso, lembrando da transfiguração de Jesus, mostrando a essência de Jesus, que era e que é Deus. Hebreus 1,3 está escrito: ele é a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra de seu poder. Sustentando todas as coisas. Que todas as coisas são essas? Tudo que existe, tudo criado por ele, tudo aquilo que nós vemos e também nós não vemos, os seres celestiais. Colossenses 1,15 está escrito: ele é a imagem do Deus invisível, por meio dele e em direção dele foram criadas todas as coisas. Ou seja, tudo converge para Jesus Cristo. Esse Jesus é Deus. Esse Jesus estava no início da criação e criou tudo, e ele não usou como usurpação esse direito de ser Deus.
Pelo contrário, ele esvaziou-se, tomando a forma de um ser humano. E visto em figura humana, e sendo um servo de Deus, e um servo obediente, e essa obediência o levou ao quê? A morte de cruz. É esse sentimento que o apóstolo Paulo recomenda à igreja de Filipenses a ter, e isso também é nós. Muitas vezes nós podemos nos apegar ao conhecimento, ao estudo, à profissão que nós temos, e achar que nós somos alguma coisa. Não. Se você quer ser alguma coisa, seja um servo de Deus. Se você quer ser alguma coisa, seja uma serva de Deus. E seja um servo e uma serva de Deus obediente, olhando o exemplo de Jesus Cristo. E assim você vai estar promovendo esta unidade, porque não haverá partidarismo, não haverá vanglória, mas haverá o que? Humildade. O texto diz que ele existindo em forma de Deus, tá? No entanto, não cabe compreender esta forma de Deus. O nosso desafio não é compreender isso que a razão não nos ajuda a compreender, como que Jesus, ele é Deus e é homem. Isso extrapola o nosso pensamento, extrapola a nossa compreensão, mas pela fé nós cremos. O nosso desafio é olhar, ou tentar olhar, para o coração de Jesus Cristo, para as atitudes de Jesus Cristo. Sendo Deus, não buscou ou não tomou com usurpação ser Deus, pelo contrário, tornou-se um servo, e esvaziou-se, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens e reconhecido de forma humana. Há um grande abismo entre o que nós pensamos e o que nós fazemos. O apóstolo Paulo diz: o que eu quero fazer, o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer, e o mal que eu não quero, este eu acabo fazendo. Lutamos diariamente contra a carne, contra os nossos desejos, mas o Espírito está pronto, e nós fomos transformados numa nova criatura, e foi nos dado o Espírito Santo, que nos ajuda nesta unidade e nesta comunhão. Este Jesus, ser humano, é Deus, existe em forma de Deus, é algo que é eterno e imperdível em si. E esse Deus permitiu ser colocado numa manjedoura, permitiu ser tentado pelo inimigo, mostrou o seu serviço aqui na terra, tendo compaixão de várias pessoas, curando vários enfermos, manifestando sinais para que crescem no seu envio. E ele foi um servo obediente, porque ele falou aquilo que estava prescrito pelo Pai. Ele realizou a obra do Pai aqui na terra, e foi cravado na cruz por isso, privado de suas roupas, pés pregados, mãos pregados, totalmente esvaziado de si mesmo, um servo de Deus, homem reconhecido como homem de dores, mas que detinha o poder
e a glória de Deus. Jesus, que era a vida, conforme nós lemos em João, sofreu a morte, para que nós pudéssemos ter vida e vida abundante. Assim mesmo, ele humilhou-se, tornando-se obediente até morte e morte de cruz. Primeiramente, aqui é visto o amor filial de Jesus em relação ao seu Pai, Deus. Como é bom que um filho obedeça ao Pai. E assim Deus reconhece esta obediência do filho, e esta obediência glorificou a Deus. Tanto que o próprio Deus disse: eis o meu filho em quem me comprazo. Um elogio. E Jesus, por sua vez, foi obediente. E obediente até morte de cruz. O pecado é justamente a desobediência. E aí lembramos do primeiro pecado, onde a serpente enganou Eva, dizendo: se comer deste fruto, você vai ser como Deus. É assim que o inimigo atua, enganando. E justamente aqui, este que era Deus, Jesus Cristo, que é Deus, ele não tomou isso como seu direito, pelo contrário, ele se esvazia, nos trazendo aqui uma grande lição de humildade, e desfazendo na cruz, em todo o seu esvaziamento, em toda a sua humildade, as obras do inimigo, que se elevou e também quis ser igual a Deus, e foi lançado de lá como um raio que cai na terra. E esse Jesus, que humilhou-se, do verso 9 ao verso 10, diz o seguinte: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A finalidade de toda a obra de Jesus Cristo é glorificar o Pai. Consequência dessa obra é que nós fomos salvos. Consequência dessa obra é que Deus agiu de modo gracioso, nos revelando os seus planos e nos tornando uma grande família através do sacrifício de Jesus Cristo. Mas aquele que se humilhou de tal maneira, Jesus Cristo, aquele que, sendo Deus, se tornou um ser humano, que andou sobre esta terra, cumprindo e obedecendo as ordens de Deus, este homem e Deus morreu na cruz, mas no terceiro dia ressuscitou. Depois foi exaltado e entronizado. A esse Jesus, que foi exaltado de maneira sobremaneira, ele recebeu um nome que é sobre todo o nome. Tem pessoas na terra que já viveram, e nós ficamos impressionados até com as suas obras. Martin Luther King é um desses homens que teve um sonho e que transformou, através do movimento, os pensamentos. Mas é algo que é limitado. O nome que Jesus recebeu é um nome que é eterno e que é sobremaneiramente está acima de todo o nome. E sobre este nome, todo o joelho vai se dobrar. Não apenas os seres humanos, mas todos os seres angelicais,
vão compreender, enfim, o mistério que ainda está oculto para eles. A você já foi revelado. Você compreende através da ação do Espírito Santo o significado do sacrifício de Jesus na cruz, o que isso promove. Muitas vezes apenas pensamos que Jesus é nosso Salvador e só queremos as recompensas, só queremos desfrutar daquilo que Ele nos dá. Mas Jesus também é nosso Senhor. Isso significa que nós devemos obedecê-lo. E Ele nos deixou o exemplo. E é por isso que o apóstolo Paulo nos exorta de tal maneira que nós tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Se esvaziar. Ser um servo obediente. Abrir mão. Renunciar. Ser generoso. Agir da mesma maneira que Jesus. E enfim, todo o joelho vai se dobrar. Imagina esse grande dia, onde os escolhidos estarão ali, confessando que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é Deus. Imagine os anjos, as criaturas angelicais, também adorando Jesus Cristo, neste dia extraordinário. Imagine até os demônios que já confessavam que Jesus Cristo, era o Filho de Deus, também vai se dobrar. Toda a criatura vai se dobrar. Aquele que se humilhou, aquele que foi colocado na cruz, aquele que se esvaziou, porque resolveu ser obediente, se tornou um servo de Deus. Diante disso tudo, nossa resposta a essa ação de Deus, trazendo unidade ao seu corpo, à sua igreja, através da própria palavra de Cristo, da exortação, através da ação consoladora do amor de Deus, através do Espírito Santo, nossa resposta também é agir com amor. Aqueles que estão aqui e aqueles que estão de fora. Após o culto, nós temos um momento de comunhão. Eu queria desafiar você nesta noite. Geralmente a gente tem um costume, de conversar com as pessoas que geralmente nós não conversamos, não é isso? Procure uma pessoa que você nunca conversou hoje e vá conversar com ela. Para a Rosine e para a Rose vai ser fácil, Mas tem pessoas que talvez sendo aqui na igreja você nunca conversou. Vá conversar, vá agir com amor. Segundo desafio, lá fora, seu vizinho, seu amigo de trabalho, haja com misericórdia, haja com amor, seja humilde, e Deus vai abençoar tremendamente a sua vida, porque todo aquele que se humilhar será exaltado pelo próprio Deus. Segundo aplicação que nós podemos tirar desse texto, você e eu somos filhos e filhas de Deus, e precisamos, através desse exemplo de Jesus, também obedecer ao Pai, obedecer à vontade dele expressa na Bíblia, as suas palavras. Amar a Deus
podemos resumir de maneira bem simples: amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, e amar o próximo como a ti mesmo. Seja humilde. Obedeça. Obedeça também às autoridades constituídas por Deus, seus pais, as autoridades legais. Também obedeça, faz parte. Não adianta você obedecer a Deus e desobedecer o seu pai e a sua mãe. Obedeça. Terceira lição deste texto: não faça nada para você se autoafirmar. Não faça nada por egoísmo. Pelo contrário, haja sempre com humildade. E quarto e último lição que nós podemos tirar desse texto: seja generoso, seja generosa. Não olhe apenas para si. Nós somos imperfeitos, devemos reconhecer isso. Às vezes nós olhamos só para a gente mesmo, não percebemos a aflição do próximo, as dificuldades do irmão, da irmã. E assim nós vamos estar unidos. Tudo isso serve para a gente estar unido. Estarmos unidos. Uma unidade real e espiritual, baseada no sacrifício e no exemplo de Jesus Cristo, no sentimento que ele teve de se humilhar, de se esvaziar e não usurpar o ser igual a Deus. Não deixe o inimigo te enganar, como enganou os nossos pais, podemos dizer assim, Adão e Eva, dizendo que eles seriam igual a Deus. Não. Aquele que era Deus preferiu esvaziar-se. Que Deus